Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Queria saudar a todas e a todos pela presença nesse evento de grande porte, que é o 18º Encontro de Funcionários e Funcionárias de escola da PLB Sindicato. Parabenizar o Departamento de Funcionários da PLB Sindicato, nas pessoas de Edmilson e de Nivaldino. Queria abraçar de uma forma especial a diretoria da Delegacia de Valença, parabenizar o companheiro Enéas, que é o diretor regional, e parabenizar o companheiro Aurino, que é o presidente da nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Aí você vai ajeitando aí o som. Tá? Olívia vai ter 30 minutos para ela discorrer sobre o tema dela. Depois daí nós vamos abrir para que todos falem. Valeu? Pronto. Eu queria, não sei se já foi feito, mas justificar a ausência da companheira Marilene Betros, a coordenadora em exercício da nossa PLB Sindicato, e o companheiro Rui estava escalado, mas ele teve um imprevisto e não pôde comparecer, portanto, abraçar a todos e a todas e dizer o seguinte, que quando foi escalado, gente, eu não estou gostando, Salete, muito do som, não. Vocês estão ouvindo bem? Tá legal? Então eu retorno aqui que está ruim. Viu, Salete? Mais perto? Ah, sim, porque eu estou achando muito agudo. Tá bom. Gente, então é o seguinte, quando eu fui convocada por Nivaldino Salete para falar sobre direitos, deveres, ética e assédio moral, que Rose me convocou, eu disse, Rose, que tema amplo, direitos e deveres, ética e assédio moral, para falar em 30 minutos. Eu não vou conseguir fazer esse milagre. Mas quando alguém me disse, toda vez Nivaldino coloca esse tema, direitos e deveres, aí é um negócio batido. Eu digo, seria até batido se nós vivêssemos, Aurino, uma conjuntura diferenciada da conjuntura que nós vivemos hoje. Nós estivemos bem atentos à explanação feita por Aurino, e ele discorreu sobre qual é a conjuntura que nós vivemos hoje. Não é demais lembrar, e eu sempre lembro, Ruth, que o Brasil, o nosso país, nesses últimos 31 anos, viveu o período mais longo de democracia da nossa história e que nós deveríamos estar atentas para não perder esse bonde de avanço que o Brasil estava vivendo. Então, é pertinente falar da questão dos direitos e deveres de funcionário numa conjuntura dessas, em que, enquanto funcionárias e funcionárias que nós somos, nós estamos vendo ameaçados os nossos direitos. Então, é pertinente tratar dessa questão numa conjuntura como essa. Então, nós vamos primeiro dizer o seguinte. Eu vou passar para
para frente, que eu sou um pouco... É o seguinte, os nossos direitos e os nossos deveres, eles são definidos previamente. Nós temos uma hierarquia, nós temos uma Constituição Federal, a nossa que está em vigor é a de 1988, depois nós temos as constituições estaduais, nos municípios nós temos as leis orgânicas, no município a Constituição é a lei orgânica daquele município. E depois nós temos Estatuto do Magistério, quem é professor, planos de carreira de funcionário, de todos nós, que no caso da PLB, a gente defende que o plano de carreira seja um plano único, envolvendo funcionários e professores. Vamos passar aí para a gente ver, eu vou falar rapidamente dos nossos direitos. Então, eu não vou falar tudo, mas como nós estamos falando de leis, nós precisamos dizer que a Constituição Federal define nos artigos de 37 e 41 os direitos que são reconhecidos para os trabalhadores urbanos e rurais. Gozam das seguintes garantias: salário mínimo, 13º salário, salário família, repouso semanal remunerado, licença gestante, sem prejuízo de emprego e salário, proteção de mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos, entre outros. A Constituição também garante para nós, funcionários e funcionárias públicas, o direito à greve, conforme o artigo 37. Vai passando. Aí, a gente tem que fazer, porque Aurino discorreu muito sobre essa questão dos direitos trabalhistas, discorreu sobre a questão do legislado e do negociado. Quando nós estamos falando dessas garantias que estão previstas em lei, nós estamos falando do legislado. Isso é lei, está na Constituição e que nós traduzimos para nossos instrumentos, os planos de carreira. É a partir daí. Então, quando a gente fala das ameaças e que a gente fala é emprego público, é cargo público, a gente precisa estabelecer que tem gente que pensa que é tudo igual. Tanto faz cargo público como emprego público, tem diferença. Em razão do vínculo que o servidor mantém com o Estado. Nós que somos funcionários concursados, nós somos admitidos via concurso público, muitas vezes, e nós temos o regime jurídico estatutário. E os demais têm vínculo seletista. Qual é a diferença? Qual é o problema? Ora, se nós somos estatutários, nós temos determinados direitos que outros servidores não têm. A Constituição de 1988, ela consignou que todos os servidores públicos, nas 3 esferas, tinham que ter um regime jurídico único. Todo mundo se lembra disso, que a gente aí foi brigar, lutar e etc. Fátima era vereadora, Fátima nessa época, que consignou regime jurídico lá em sua cidade. Então, nós fizemos, isso foi a Constituição Cidadã de 88. Logo depois, a
Constituição foi emendada e hoje já se permite que os dois regimes coexistam no Estado e nos municípios. A gente precisa estar atento para isso, que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Aí, nessa situação, e a Aurino estava falando, e nós sabemos que hoje está em voga a terceirização e está em voga também a entrega das instituições às organizações sociais. Todo mundo está acompanhando isso, que o hospital, que era público, foi entregue à organização social, essa ou aquela. Nós também temos um rapaz que veio de Goiás nos ensinar como é que privatiza as escolas públicas. Então, nós temos uma série de coisas. E aí, nós dizemos assim, o que é isso? Isso é o neoliberalismo. E a gente fala neoliberalismo e Estado mínimo. Isso faz parte do Estado mínimo, mas a gente precisa entender o que é o Estado mínimo. A gente precisa entender que até 1989 nós tínhamos um mundo bipolarizado. Nós tínhamos um grupo, uma parte do mundo que era socialista e uma parte do mundo, a maior parte, que era capitalista. E quando nós falamos do Estado mínimo, e que é a fase do neoliberalismo, é dizer assim, é em contraposição à presença do Estado no social, especialmente. É diminuir o papel do Estado na vida do cidadão e deixar o mercado regular tudo. Isso em oposição ao Estado socialista, onde era forte a presença do Estado. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala em Estado mínimo, a gente está falando isso. Retira o Estado em oposição à presença do Estado que existia no regime socialista. Aí o que é que isso tem a ver conosco? O Estado, reduzir o papel do Estado, quer dizer entregar tudo à iniciativa privada. E a iniciativa privada, a ética da iniciativa privada do capitalismo é o lucro. É somente o lucro. Então é isso que a gente chama de Estado mínimo. E aí vamos falar sobre nossos direitos. Nós falamos em salário, nós falamos numa série de direitos. Então, a remuneração para os servidores compreende as seguintes modalidades. Gente, se alguém tiver achando que está acelerado, que está rápido, que não está, pode dizer que a gente está aqui para interagir. Não é assim que a gente faz? É para a gente conversar. Então, subsídio. Subsídio, tem gente aqui que sabe muito bem o que é por causa da greve de 2012. Nós falamos muito nisso, quando o governador resolveu transformar em subsídio o vencimento dos professores e das professoras que tinham somente o magistério, ou licenciatura curta, ou era bacharel, e que está no quadro. Transformou em subsídio e colocou numa classe especial. Então, está ali definido. Não tem outros componentes quando você chama de subsídio. Então, ele juntou tudo e colocou numa coluna só, o subsídio. Vencimento. Eu estou citando os artigos porque eu acho que a gente tem que adquirir essa cultura
de buscar a lei, de ler a lei, para quando disser assim, ó, tal direito seu está sendo tirado e é inconstitucional. O que é inconstitucional? É aquilo que contraria a Constituição. E para contrariar a Constituição, você tem que fazer uma emenda à Constituição e tem que ser com quórum qualificado, não é qualquer quórum, simples. Aí você vai fazer uma emenda à Constituição, que a Aurino falou, que vai mexer com a aposentadoria. Porque não pode mexer sem mexer na Constituição. Então, eles vão fazer. E como nós temos um Congresso Nacional com essas características que nós sabemos, que não respeita a lei, não respeita cidadão, nós devemos botar nossas orelhas de molho. Porque não é qualquer um que é qualquer um, não é todo mundo igual. Então, vamos ver. Vencimento. Todo mundo no contra-cheque tem aquela primeira linha. O vencimento. O vencimento, gente, é um direito que nós temos e que é fixado em lei. É um direito nosso. O vencimento é fixado em lei. No município, quando vai mudar o vencimento, tem que ser publicado em lei. Manda para a Câmara de Vereadores, quando é no Estado, para a Assembleia Legislativa, isso é lei. Então, o vencimento, ele é fixado em lei. Se alguém quiser saber qual é o meu vencimento, abre o Diário Oficial e me pergunta, Olívia, qual é a sua formação? Eu digo assim, eu sou professora e tenho formação de especialista. Há quantos anos, em que grau você está? Grau 3. Você chega no Diário Oficial e diz assim, o vencimento de Olívia é esse. Porque isso todo mundo tem que saber, porque isso é público. É público. Então, o vencimento, ele é fixado em lei. Quando, antigamente, o funcionário de escola, ou qualquer funcionário, o professor também, não tinha estabelecido em lei um piso, os prefeitos pagavam o que queriam. Quem é do meu tempo, mais ou menos? Você que está cochilando, não é do meu tempo. Viu? Você entrou no município em que ano? O pessoal que mandou eu botar você em xeque, viu? Eu não estava nem vendo. O povo que apontou, aí eu olhei para você. Você tem quanto tempo de município? 17 anos de município. Então, qual é seu nome? Isabel. No município de Isabel, ela tem 17 anos de funcionária do município. Se você perguntar a ela, tem carreira? Tem plano de carreira, Isabel? Isabel vai dizer, se tem, Isabel vai dizer, tem. Você vai dizer, Isabel, qual é a sua escolaridade? Ela vai dizer, quanto tempo de serviço você tem? Você vai chegar lá na lei e vai ver o vencimento de Isabel. Viu? Se cochilar de novo, vai ficar de castigo. Então, isso é o vencimento. Aí, lá na última linha nossa, tem a remuneração. Está entendendo? Tem a remuneração. É a soma de todas as vantagens. Outros funcionários têm isso? Não. Nós temos isso porque nós somos funcionárias e funcionários públicos. Então, a gente está falando de direito
de funcionário público. Aí você pode ter esse componente remuneratório, pode ter em forma de auxílio, tem gente que tem auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio quando muda, quando o município ou o estado manda para outro lugar, são auxílios. É uma parte remuneratória que não vai ser vinculado em nenhuma hipótese à sua remuneração. Auxílio não se vincula, não se incorpora. Porque tem gente que diz assim, eu recebia tal coisa, me aposentei e não aparece. Não aparece. Tudo que for auxílio não aparece, não incorpora. Agora, o que é gratificação, aí você vai averiguar a natureza da gratificação. E isso varia de município para município e de estado para estado. Tem município que estabelece regras para incorporar a seu patrimônio, a sua remuneração, determinadas gratificações, impõe condições. E tem municípios que dizem que aquilo, uma vez que você recebeu e levou 2 anos ou 3 anos recebendo, aquilo vai se incorporar a seu patrimônio. Como é que a gente sabe se essa gratificação se incorpora ou não? Viu? A gente vai olhar a legislação. No nosso plano de carreira, que nós temos, nós todos funcionárias e funcionários, vai estar lá estabelecido. Se o que incorpora, que pode, não é ilegal incorporar, agora vai dizer quais são as condições para você incorporar aquela gratificação. Está entendendo? Pronto. Aí, diga, parcela que nós temos, 13º, não é? Uma categoria que estou vendo aqui, a maioria mulher, licença a maternidade, né, que aí varia no mínimo 4 meses. Paternidade que foi ampliado agora, né, eram 3 dias, agora é 1 semana. Nós temos direito a afastamento para aprimoramento profissional, sem prejuízo. Nós temos direito a licença prêmio remunerada, é claro, porque senão não seria prêmio, excluindo o quê? Os auxílios. Então, quando você sai de licença prêmio, você não recebe nem o auxílio transporte, nem o auxílio refeição. Isso é auxílio. Bote sempre na cabeça, porque sempre na PLB, eu tinha auxílio, auxílio não incorpora. As gratificações, a depender da natureza dela, incorpora ou não. Como é que eu fico sabendo se vai ser incorporado ou não? Eu vou olhar na lei que estabeleceu aquela gratificação. Funcionário pode ter insalubridade. Por quê? Olha, normalmente, geralmente, quem trabalha com limpeza de escola, lida com substâncias perigosas, insalubres. Eu tenho sempre dito a minhas companheiras e meus companheiros que lidam com limpeza, etc., que prestem atenção, porque às vezes até produtos sem rótulo são usados, fabricados em fundo de quintal. Qual é o problema de você usar um material
fabricado em fundo de quintal, você não tem garantia, você não sabe a procedência, você não sabe o que é que você deve fazer se aquele produto lhe fizer mal. Então, todos os produtos trazem no rótulo: olhe, se tiver alguma coisa, ligue para tal lugar, não beba água, não sei o quê. Então, tem gente que pensa que pode, mas não deve. Porque você não tem nenhuma garantia e você não pode se queixar. Ah, aquele produto me causou alergia. Que produto? Fabricado em fundo de quintal e vendido nas garrafas PET. Vocês já viram isso? E tem escola que adota isso, diz que é para economizar, mas não sabe o risco que nós ficamos expostas àquele produto. Então, nós temos direito... Pode passar. Aí a gente diz assim, mas a gente receber gratificação de salubridade resolve? Não. O que resolve mesmo para nós é nós termos as condições de trabalho que nos permitam manter a nossa saúde. Isso é que é o ideal, isso que é o correto. Vamos então. Vencimento eu já falei. Passe aí, amor. Vantagem pecuniária. É isso que eu estou falando. Concedido a título definitivo ou provisório. Rose, quando tiver na hora, você me diz. Vocês estão vendo? Eu falei sobre isso. Olha lá. Título definitivo ou transitório. E isso é direito. Pelo desempenho de funções especiais, em razão de condições anormais de trabalho, e essas daí, já falei do auxílio, da gratificação e dos adicionais. Ali, os adicionais. Adicional de função. Por você exercer uma função perigosa, você pode ter um adicional. Não resolve mais, atenua. Já que as condições não são ideais, então você precisa ter uma compensação para você se submeter àquela condição de trabalho. Então, isso, como eu disse, olha lá na última linha, somados ao vencimento, que é o padrão do cargo, resultam na modalidade de remuneração. Então, nós temos os auxílios, nós temos os adicionais, e nós temos as gratificações, e nós temos o vencimento. Como é que a gente sabe que a gente tem isso? A gente tem que estabelecer no nosso instrumento, o instrumento que vai regular a nossa função. Se eu trabalho na merenda, eu preciso ter algum estímulo, porque normalmente quem trabalha com merenda, quem trabalha no fogão, aquece por demais essa região aqui. Vocês já viram? Você não encontra nas escolas aquele avental que lhe protege daquela quentura. Então, você deveria ter um adicional. Não tem. Quando você se submete àquelas condições, você vai ter um problema de saúde que pode não ser agora, mas poderá ser adiante. Você manipular alimentos, você manipular material de limpeza, tudo isso, sem as condições ideais, pode lhe trazer problemas. E aí, nós temos que ter garantia de uma retribuição. Aí, o que é? Aí, uma retribuição pecuniária. Aí, pecuniário se refere a isso,
dinheiro. No caso de professor, por exemplo, que eu tenho aqui muitos professores, nós conseguimos mais recentemente, temos conseguido em alguns municípios, a pecúnia da licença-prêmio. Quando o Estado ou o município não libera, nós podemos requerer, mas isso tem que estar estabelecido anteriormente em lei. Nós podemos inserir isso no nosso instrumento legal, o estatuto, o plano de carreira. Eu vou passar aqui batida. Todo mundo sabe que tem 13º. Passa aí, mocinho. Todo mundo sabe que faz jus a 1/3 de férias. 1/3 de férias é para lhe dar condições de usufruir. Não vou dizer que é gozar, porque as pessoas ficam fazendo outras interpretações. Mas as férias, então você tem que ter um mínimo para você sair de férias e usufruir. Então, esse texto está na Constituição Federal. Não está na vontade do prefeito ou da prefeita, está na Constituição, é direito. Então, quando você vai, tem que pagar antes de você sair, não é depois, tá certo? 1/3 de férias. Bom, já falei que o adicional, em razão do tempo, adicional de tempo de serviço, todo mundo sabe, adicional, em alguns municípios, você obtém 5 em 5 anos, que se chama quinquênio, mas na maioria tem sido anuênio, quer dizer, a cada ano você faz jus a 1%, mas pode ser também mais, não pode ser menos. Então, isso é um direito adicional por tempo de serviço. A gratificação, está vendo? Relaciona-se com o serviço, com o servidor. Eu, por exemplo, trabalho numa escola da penitenciária. Eu trabalho lá. Quem trabalha, as condições de trabalho são extremamente insalubres. É um horror. Eu não estou falando nem do exercício da questão psicológica, mas da questão física mesmo, porque quando você às vezes toca no aluno, no interno, que ele está com escabiose, qualquer coisa, aí você toca nele e depois você coça a sua cabeça, e aí quando você chega em casa, o que é que foi isso? Quer dizer, são condições do trabalho, mas que precisam ser exercidas, porque aqueles companheiros, aqueles irmãos, são pessoas como nós, só que numa condição diferente da nossa, privado de liberdade, mas tem sentimentos, né? Tem família, tem mãe, tem pai, tem filhos e etc. E se submetem também a condições que não são as ideais. Então, nós estamos, a depender do local, nessa condição. Gratificações, eu já falei com vocês, são vantagens dos servidores que estão se submetendo a determinada e não se incorporam, como eu falei com vocês, não se incorporam automaticamente. Só você tem que dizer o que é, estabelecer em lei, se incorpora ou quais as condições, em que condições. Auxílio de jeito nenhum, mas as gratificações você pode estabelecer em que condições as gratificações se incorporam a seu vencimento. Deveres. Claro que isso é uma relação dialética. Nós somos sujeitos de direitos e sujeitos de deveres, e nós, servidores e servidoras públicas em especial,
porque nós somos exatamente o elo de ligação entre o Estado e a população. Daí porque nós temos que primar, tem que primar, daqui a pouco eu vou lhe fazer uma pergunta, viu? Você me dizer o que é que eu estou dizendo. Vou perguntar o que é que eu estou dizendo. Se não souber dizer, vai ter constrangimento, eu vou dizer quem é. Como a gente faz? Vou mandar ficar em pé e dizer porque é que não sabe o que é que eu estou dizendo. Viu? Nós que somos servidora e servidor público, nós temos uma grande responsabilidade. Às vezes, nós avaliamos que quando prestamos um mau serviço à população, nós estamos punindo o governante. Lê do engano. Nós estamos depondo contra nós. Observem o que é que a população fala a nosso respeito. Isso é alimentado também pelos patrões, que acham que nós somos pessoas que só servem para dar despesa. Nós somos preguiçosos, somos maus funcionários, somos irresponsáveis, faltamos ao serviço sem justificativa, coisa que a população diz, se tivesse numa empresa privada não faria. E como nós estamos em casa, estamos falando entre nós, nós sabemos que é assim mesmo. Muita gente aqui já trabalhou em empresa privada, eu já trabalhei, muitos aqui, muitas, e sabem que na empresa privada a gente é mais, não sei se dizer comprometido, porque compromisso a gente tem que ter, é uma coisa muito interna, mas a gente é mais rigoroso. No serviço público, até na nossa família, quando tem qualquer problema, o pessoal diz assim, olhe, mande Jesse, que Jesse é funcionária do Estado, eu não posso faltar. Porque eu sou de empresa privada, mas Jesse, que é do Estado, o que é que tem Jesse faltar? Não é assim que nós encaramos? Mas nós não podemos, isso não nos favorece. Isso depõe contra nós, porque a sociedade fica com a imagem de que nós só prestamos para gastar dinheiro. Eu estava aqui vendo, Salete, uma matéria, não sei se vocês leram, uma matéria na revista Veja, infelizmente não é propaganda, mas a gente precisa chamar a atenção disso, porque tem muita gente que lê e não lê com senso crítico. Olha aqui, professor ganha mal, esse cara, isso aqui é um bandido, que nos trata como se nós fôssemos os últimos seres do planeta. Sabe o que é que ele faz aqui, Salete? Ele diz assim, nós temos 45 dias de férias, direito, porque a gente estabelece em lei que se você faltar no quinquênio X vezes, pode ser justificado. Ele coloca isso. Depois pega uma parte do direito, olha que direito, que nós temos de nos ausentar para nos qualificar, depois bota mais outras coisas, e ele conclui que a gente trabalha menos da metade do que deveria trabalhar e que, portanto, ele faz a pergunta, ganha mal? Quer dizer, essa é uma forma de colocar a opinião pública contra nós, professores e funcionários. Então, eles estão, gente, atrás desses nossos direitos. Agora, nós temos deveres. Pronto. Os regimes jurídicos, eu já falei com vocês o que é o regime jurídico. Falei que a Constituição de 88 impunha que
os estados, municípios e a União tivessem somente um regime jurídico, ou estatutário ou seletista. Isso foi a primeira ideia que está lá consignado. Depois eles conseguiram promover emenda à Constituição e a emenda, me parece que é a 19, propõe que se pode ter os dois. E aí, gente, isso abre brecha para terceirização, reda, um monte de coisa que não é o vínculo estatutário, que só se dá via concurso público. Observem como as coisas são tramadas. Vamos aos nossos deveres. Dever de lealdade. Também denominado dever de fidelidade. Exige de todo servidor a maior dedicação ao serviço e integral respeito às leis e aos interesses constitucionais, identificando como principal o dever para com o Estado. É como eu disse aqui, quando a gente não cumpre os deveres, pronto, eu vou concluir. A gente não está dizendo nada ao prefeito, nem ao governador, nem ao presidente. A gente está dizendo à população. Já vou concluir, mas é porque aí, passe, lealdade. Conduta ética. Nivaldino queria que aprofundasse mais, aliás, está no tema. Dever de conduta ética. É bom a gente encarar do ponto de vista da Constituição. Decorre do princípio constitucional da moralidade administrativa e impõe ao servidor público a obrigação de jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Olha lá, existe a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, que são primados maiores, que devem nortear o servidor público. O dever de honestidade aqui se inclui. Todo mundo sabe que honestidade é obrigação. Mas hoje, no nosso país, de tanta bandalheira, as pessoas têm acrescentado a seu currículo honestidade. Honestidade é obrigação. É obrigação. Bom, olhem, os estatutos, já vou concluir, viu, Edmilson? Os estatutos deverão conter uma disciplina de faltas, nós falamos sobre isso, estabelecendo critérios de justificação. Sigilo. Impõe ao servidor o dever de nada divulgar acerca de assuntos que tenha conhecimento pela natureza de suas funções, ou mesmo, acidentalmente, apresentem ou não confidencial ou secreto. O que é isso? Eu estou trabalhando lá na secretaria da escola, e a secretaria da escola é um local onde a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. E aí, eu, como trabalho com aquilo, aí eu conheço, é meu vizinho, ou alguém, meu amigo, alguém que muito confio, eu vou e falo uma coisa daquele aluno, daquele pai, e etc. Isso é faltar com o meu dever ético. Se você sabe de alguma coisa por conta da função que você exerce no seu trabalho, você deve ser como um padre, ou pelo menos como eram os padres, que hoje está tudo desvirtuado, é segredo de confissão. Assim como nós, aqui tem muitos dirigentes sindicais, muitos e muitas,
tem gente que trabalha em secretaria, tem gente que trabalha em merenda. Para todas essas funções, tem determinadas coisas que nós devemos manter sigilo. Nós não podemos sair falando, eu só falei com você porque você é a pessoa que eu confio. Aí eu confio em você e você confia nela. Aí você diz a ela a mesma coisa, eu confio em você, mas não conte a ninguém. Aí ela confia nela, não conte, só estou contando a você, porque você eu tenho confiança. Quer dizer, manter sigilo, gente, isso é uma coisa de princípio. Princípio. Pela natureza do seu cargo, você tem que preservar determinadas coisas que você sabe. Aí alguém vai me dizer assim, mas a diretora está roubando a merenda, eu vou ficar calada? Claro que não, porque isso já faz parte da minha obrigação, o zelo pelo que é público. Então, gente, a gente falou ali da propina, gorjeta e etc. E a gente vai encerrar aqui. A gente poderia entrar mais um pouco na ética e no assédio moral, porque, gente, se a gente não falar de obrigação, de direito, de deveres, de ética, a gente não vai compreender também o que é assédio moral, que está estritamente ligado à ética. Portanto, gente, muito obrigado pela paciência, agradecer mais uma vez à comissão e dizer que eu estive presente em todos os encontros de funcionário. Um abraço.